Olá, pessoal. Hoje nós iremos fazer a correção da atividade do dia 9 de março, ok? Pois bem, a primeira questão lá tá pedindo o seguinte, para a gente analisar aquela imagem, né? E tentar descobrir o significado daquela palavra que tá em negrito. A palavra que tá em negrito é função, né? Então, a alternativa da letra A tá pedindo para a gente pesquisar no dicionário o significado da palavra função. Então, eu coloquei alguns aqui, ó. Coloquei razão, cargo, profissão, missão, obrigação. Então, esses aqui é o significado da palavra função, de acordo com o dicionário. Na letra B, tá pedindo para a gente determinar, né, o significado da função dentro daquele contexto, né? Então, alguém conseguiu ganhar uma nota, né, uma nota elevada, pelo fato de ter feito um bom trabalho. Então, aquela função, em função de um bom trabalho, significa o quê? Em consequência de. Então, o que aconteceu? Você fez um bom trabalho, então a consequência desse bom trabalho foi o quê? Foi atingir uma nota máxima, certo? A, a letra C lá tá pedindo o seguinte, para a gente determinar, né, o significado da palavra função em matemática, tá? Então, no estudo de matemática, o que significa a palavra função? Então, a palavra função nada mais é, pessoal, que uma correspondência entre dois conjuntos, onde cada elemento, né, do primeiro conjunto, ele esteja correspondido, né, com os elementos, né, do outro conjunto, certo? Número 2. Lá nós temos lá 3 diagramas e é para a gente analisar os diagramas e dizer qual deles que representa uma função. Então, se a gente observar no diagrama da letra A, que é o primeiro, você vai observar que tem um elemento do conjunto A que ele não está correspondendo, né, com o elemento do conjunto B. Então, por esse motivo, por ter faltado um elemento do conjunto A, não ter correspondência com um elemento do conjunto B, então não é função. No próximo diagrama, que é a letra B, nós temos lá um elemento do conjunto A que está sendo correspondido, né, duas vezes, né, um elemento só sendo correspondido duas vezes com o elemento do segundo conjunto, que é o conjunto B. Então, por esse motivo, também não é função, ok? Cada elemento do conjunto A, né, que é chamado de domínio, ele só pode ser correspondido apenas com um elemento do outro conjunto, que a gente chama do contradomínio, né? E no caso, o elemento correspondido é a imagem. Bom, então a alternativa correta é a letra C, que é o último diagrama. Por quê? Porque o último diagrama está tendo todos os requisitos de uma função, certo? Bom, número 3. A questão de número 3, nós temos lá uma função, certo? Ele te deu uma função que é f de x, vou até colocar aqui, ó, f de x, que é igual a 5x mais 2, e ele te deu o domínio e o contradomínio. Ele quer que a gente determine, né, a imagem dessa função, certo? Então, vamos relembrar. O conjunto, né, de partida, o conjunto inicial, é sempre o domínio. Aquele conjunto receptor, né, o que vai ser correspondido, aquele conjunto todinho, ele é o contradomínio, certo? Aqueles elementos que são correspondidos, ou seja, que são adquiridas aquelas setinhas, né, é chamado de imagem. Professora, mas lá no diagrama fica fácil visualizar, saber o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem. Mas agora, não está em formato de diagrama, né? Nós temos aqui uma função, uma equaçãozinha, né?
Então, nós temos que fazer os cálculos para a gente descobrir a nossa função, certo? Como assim, professora? Ele te deu o domínio, não deu? Olha lá para vocês verem na questão. O domínio lá é -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3, certo? Então, você pode fazer aqui no formato de tabelinha. Eu acho bacana fazer uma tabelinha, que fica fácil da gente resolver essa questão. Eu acho bom. Mas quem não quiser fazer a tabelinha, não tem problema, certo? Então, olha só, onde está o x, eu vou estar substituindo os valores do meu domínio e fazer os cálculos. Ah, professora, é só isso? Sim. Então, observe. Então, onde está aqui o meu x, eu vou substituir pelo valor. Então, a minha função é essa daqui, certo? Essa aqui. Então, eu vou lá, vou fazer assim, ó. F de -3, porque primeiro lá ele colocou o domínio é -3, vai ser igual 5 vezes -3 mais 2. Olha só que bacana, onde está o x, eu substitui pelo valor, tá? Do meu domínio. Agora eu vou fazer o cálculo. Quanto que é 5 vezes -3? Vai dar -15. Vou colocar aqui, a -15, mais o 2, vou repetir aqui. Agora, vou fazer joguinho de sinais, viu, pessoal? Ó, sinais diferentes, subtraia e conserva o sinal do maior. Então, 15, né? É como se eu tivesse uma dívida de R$ 15 e vou pagar só R$ 2. Eu vou quitar a dívida? Não, eu não vou quitar a dívida, então vou continuar devendo. Vou colocar um símbolo negativo, né? O sinal negativo. Então, 15 tira 2, o resultado aqui fica 13 negativo, ok? Próximo, vou fazer aqui da mesma maneira, ó, f de x, o x vai valer quanto? -2. Então, vou fazer da mesma maneira. Vai ser igual ao quê? Onde está o x, vou substituir pelo -2. Então, vai ficar 5 vezes -2. Ah, professora, por que a senhora colocou esse -2 e o -3 entre parênteses? Eu coloquei entre parênteses para tá uma visualização melhor. Por quê? Porque aqui tem um sinal negativo e aqui eu tenho um sinal de multiplicação, né? O de vezes. Então, para eles não ficar tudo tumultuado, tudo juntinho, né? Então, isso aqui é só questão de estética, ok? Mais o 2, que é igual. Primeiro, sempre faça multiplicação, ok? Então, 5 vezes -2 vai dar -10. Ah, professora, mas por quê? Ó, mais vezes menos, menos, tá? 5 vezes 2, 10. Vou repetir o mais 2. Mais 2, que vai ser igual a... Ó, tem uma dívida de R$ 10 e eu vou pagar só 2. Então, vou continuar devendo quantos reais? R$ 8, ok? Próximo, F vai ser -1. Procedimento é o mesmo. Então, vai ficar 5 vezes -1 mais 2. 5 vezes -1 vai ser igual a -5. Mais 2. Observem, eu tenho uma dívida de R$ 5, vou abater 2. Então, vou ficar devendo R$ 3. Próximo, F vai ser 0. Então, observe, 5 vezes 0 mais 2. Gente, 5 vezes 0, 0. 0 mais 2 é igual a 2. Próximo, F vai valer 1. F de x vai valer 1. Então, aqui, ó, F de 1 vai ser igual 5 vezes 1 mais 2. Então, 5 vezes 1 é igual a 5. 5 mais 2 é igual a 7 positivo, ok? Próximo, F vai valer 2. Então, 5 vezes 2 mais 2. Então, nós temos aqui, ó, 5 vezes 2, 10. 10 mais 2 é igual a 12. Então, próximo, F vai valer 3. Então, 5 vezes 3 mais 2, que vai ser igual, ó, 5 vezes 3, 15. 15 mais 2 é igual a 17.
E por fim, a última, ó, f vai valer 4, tá? F de x, então, vai valer 4. Então, 5 vezes 4 mais 2. 5 vezes 4, 20. 20 mais 2 é igual a 22. Bom, então, o que vai ser a minha imagem aqui? Pessoal, a imagem é os números correspondentes, tá? Então, eu fiz esse cálculo aqui, tá vendo esses números aqui, tudinho, o resultado que nós encontramos? Então, esse resultado aqui vai ser minha imagem. Então, a minha imagem aqui, ó, o meu conjunto imagem, vai ser isso daqui, vai ser menos 13, menos 8, menos 3, 2, 7, 12, 17 e o 22. Então, esse aqui é o meu conjunto imagem, certo? Se fosse para fazer um diagrama, né? Se fosse, mas nesse caso não tá pedindo. Então, esse aqui, esses números aqui que receberiam as setinhas lá dentro, ok? Beleza? Então, vamos para a próxima questão. É a questão de número 4, ok? Então, vamos lá. A questão de número 4, lá tá pedindo pra gente observar, né, um diagrama e a gente determinar o que tá pedindo nas alternativas. Então, vamos lá. A 4. A letra A tá pedindo o seguinte, qual que é o domínio daquele diagrama, daquela função? Gente, o diagrama são todos os elementos, né? Lá, o domínio dessa função são todos os elementos do conjunto de partida. Então, quem é o conjunto de partida? Quem é o conjunto inicial aí? É o conjunto A. Então, o meu domínio aqui vai ser igual a A, o conjunto A, ok? Bom, na letra B da número 4, ele tá pedindo pra gente encontrar o f de 1, f de menos 3, f de 3, f de 2, certo? Então, eu encontrar a função de 1, é só você observar lá no diagrama, né, qual que o f de 1 tá sendo direcionado, né? Então, observe que o valor dele lá é 1, né, o número correspondente. Depois, qual que é o f de menos 3? Observe lá no diagrama que o menos 3 está sendo correspondido com 9. O f de 3 positivo também é o 9. E o f de 2, observem lá que é o 4, ok? Então, era só para fazer isso na letra B. Na letra C, nós temos aqui, ó, a imagem. Ele quer que a gente coloque aqui qual que é a imagem, né, dessa função. Então, a imagem nada mais é que o número 1, que recebeu a setinha, o número 9. Ah, professor, o número 9 recebeu 2 vezes. Não há problema, tá? Então, a nossa imagem aqui, pessoal, é 1, 9 e 4, ok? Bom, letra D. Ele quer que a gente encontre a lei de associação, ou seja, a lei de formação. Como que eu cheguei nesse resultado aqui? Pessoal, vamos analisar, ó. Se eu tenho aqui, ó, menos 3 foi para 9 positivo. O 3 foi para 9 e o 2 foi para 4. Observe, pessoal, que esses números aqui, ó, estão sendo multiplicados por ele mesmo, não é verdade? Então, a minha lei de formação, olha aqui. Se eu coloco aqui, ó, menos 3 vezes menos 3, ó, 3 vezes 3, 9, menos 3, menos vezes menos, mais, certo? Se eu coloco aqui o 2, ó, 2 vezes 2, 4. Pessoal, então isso daqui, ó, nada mais é que uma potenciação, não é verdade? Então, eu posso escrever, tá? Essa lei de formação é o seguinte, que y vai ser igual, no caso aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, né? Dando esse exemplo aqui, 2 elevado ao quadrado. Só que não é só o 2, nós temos o 2, nós temos o menos 3, o 3. Então, por esse motivo, eu vou ter que colocar uma letrinha. Então, vai ficar assim, ó, y vai ser igual a x elevado ao quadrado, certo? Então, a minha lei de formação vai ser isso daqui. Ah, professora, mas eu não coloquei como y, não tem problema.
você pode escrever dessa maneira também, ó. F de x vai ser igual a x ao quadrado. Perfeito, tá? Ah, professora, eu também não coloquei f de x, não, nem coloquei x, eu coloquei outra letra. Não tem problema. Quem colocou, por exemplo, aqui a outra letra, pode ser qualquer letra do alfabeto aqui, ó. Vou colocar S. S vai ser igual a x ao quadrado. Posso? Posso, tá? Mas o que a gente mais utiliza, né, no estudo de funções, são essas duas outras maneiras aqui, tá? Mas também pode utilizar qualquer outra letra, tá bom? Bom, pessoal, então vamos para o desafio. Qual será o segredo desse desafio, hein, pessoal? Vocês descobriram? Pois bem, esse desafio, pessoal, nada mais é que o resultado, né, sempre será a metade daquele número que a gente pediu para somar, né? No caso lá, o 10, quando a gente pede para somar com o número 10. Então, se você pedir, né, fazer o mesmo procedimento e pedir para somar, por exemplo, mais o número 6, o resultado será a metade de 6, que seria, do caso, 3, ok? Então, o segredo desse desafio é justamente isso. O resultado sempre será a metade do número, né, que foi pedido para fazer a soma, ok? Um forte abraço, beijo para todos. Até a próxima.